Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre soluções Ouro Fino, para falar mais uma vez com vocês. O assunto de hoje é carrapato e a gente vai falar sobre as estratégias para o controle do carrapato bovino. Então fica atento aqui comigo, estava ansioso esperando por vocês. Queria deixar um abraço pessoal do Rio Grande do Sul, estivemos lá semana passada e falamos exatamente sobre controle de carrapatos. E lá, é claro, com um desafio um pouco maior, mas a mensagem que eu vou passar aqui para vocês também serve para o pessoal do Rio Grande do Sul. Então vamos nessa turnê comigo aqui sobre o carrapato. Bom, a primeira coisa importante que a gente tem que levar em consideração, né, e que tem tudo a ver com a epidemiologia, é que a percepção dos produtores rurais, dos vaqueiros, do pessoal do campo, sobre os problemas sanitários, na verdade a percepção maior dos problemas está em cima do carrapato. E na verdade a gente sabe que o carrapato não é o principal causador aí de prejuízos para a bovinocultura, mas está entre os principais causadores juntamente com as verminoses, então sendo os principais parasitas aí, causadores de prejuízos econômicos, mas na visão do produtor rural, na visão do pecuarista, na visão do vaqueiro, o carrapato seria aquele de maior importância do ponto de vista econômico e de impacto na produção, exatamente porque ele vê o parasita. Já a verminose, que seria o principal causador de prejuízos, é algo que não aparece, né? O animal definha, o animal sente problemas com os carrapatos e acaba desenvolvendo aí os prejuízos sem que necessariamente ele apareça. Entre as importâncias relacionadas ao controle aí do carrapato, aos prejuízos relacionados ao carrapato, nós temos a questão dos problemas relacionados às fêmeas, né, de carrapatos. Na verdade, o grande prejuízo do carrapato, provocado pelo carrapato, está na presença de teleógenas, ou seja, aquelas fêmeas que se alimentam de sangue dos animais, porque é exatamente nessa fase parasitária que o carrapato, ou carrapata no caso, é capaz de absorver aí de 2 a 3, de sugar, né, de 2 a 3 ml de sangue do animal. Então isso, uma única carrapato é capaz de fazer isso. Imagina aí numa infestação de 20 a 100 teleógenas, o prejuízo que isso não traz, tanto no dano do couro do animal, quanto nos prejuízos relacionados ao prejuízo econômico de produção e transferência aí de hemoparasitas. Então, a gente pode dizer que numa infestação de 20 fêmeas de carrapato, sugando aí de 2 a 3 ml, a gente pode ter um prejuízo aí um atraso de 4 quilos do desenvolvimento do animal durante a fase aí de engorda. E no caso de 100 teleógenas, esse prejuízo pode chegar aí até 20 quilos por ano, né, de atraso no desenvolvimento do animal. Então o animal pode atrasar na produção de carne e também na produção de leite, né, causando aí então baixa produtividade na maioria das vezes, anemia, predisposição a bicheiras devido a feridas, a aglomerações de carrapato provocando ali inflamação no couro do animal. Isso atrai moscas e vai desenvolver então as infestações por bicheiras ou miíases. E a transmissão de hemoparasitas, principalmente no início da fase parasitária do carrapato. Então ele é capaz, ali as larvas, capaz de transmitir então babésia, né, principalmente babésia. E também o próprio excesso de parasitas no animal pode levar então à morte desse animal por conta da atividade parasitária. Se a gente falar em prejuízos aí na ponta do lápis, né, a gente pode imaginar algumas situações baseadas na literatura, nas revisões que nós fizemos, que uma produção diária de leite devido à infestação por carrapatos aí, em torno de 20 teleógenos, é suficiente para tirar do animal 300 ml de leite por dia, em média, pensando na produção leiteira, né? E no ganho de peso aí pode chegar até de 27 gramas, atraso, né, de 27 gramas por dia também. Num período de lactação, essa perda pode ser aí, em média de 90 litros de leite durante os 275, 300 dias de lactação, em média 275 dias, e também em torno aí de 7 quilos de prejuízo. Então são várias literaturas, são várias estimativas que são feitas, né, cálculos que são feitos de quanto que esses parasitas, não só o carrapato, são capazes de prejudicar no desenvolvimento, na produção animal. Então há algumas tabelas, a gente trouxe aqui alguns resultados. Outra situação que a gente pode também simular, considerando a cotação aí de
do quilo da carne de boi, do boi vivo de 4,50 e 1,15 o litro do leite pago, né? Pago ao leite. Nós podemos considerar então que uma infestação aí de carrapatos pode chegar a ter um prejuízo de R$ 45,00 em média aí por ano por conta dos 10 quilos que o animal deixou de ganhar, né, por conta do parasita. E de 90 a 600 até 690 quilos de leite durante o período de lactação. Quando a gente pega animais mais resistentes, animais mestiços, esse prejuízo é um pouco menos forte, esse prejuízo é um pouco mais atenuado. Mas quando a gente fala em animais puros, né, em animais de alta produção, selecionados, com toda a sua genética, todo o seu metabolismo focado na produção de leite, então uma infestação por carrapatos pode prejudicar aí muito mais do que um animal mestiço, né? Então chegando aí até 690 quilos de leite numa lactação. Então é prejuízo certo, né, de 100 a R$ 700 com certeza. E muito do que a gente pode imaginar do prejuízo do carrapato está relacionado ao grande potencial que esse parasita tem de se multiplicar, de utilizar as condições ambientais, né, quando favoráveis a ele, para produzir grandes cargas de parasitas, né, grandes cargas de carrapatos. E aí promovendo então a parasitose no rebanho. E aí a gente vai ter os prejuízos relacionados à presença desses parasitas ao longo de grandes períodos aí do ano, né? Chegando aí de 3, em média de 3, 4 gerações, e alguns trabalhos mais recentes apontam até 6 gerações de infestações parasitárias por carrapato ao longo do ano. Com certeza isso aí traz prejuízos para os animais. Quais seriam as características então que favorecem a multiplicação, a presença desses parasitas? Bom, alguns trabalhos mostram, né, que existe aí uma janela 32 graus norte no planisfério, né, e 32 graus sul, onde a gente tem as condições favoráveis de umidade e temperatura, que favorecem então a multiplicação e o ciclo de vida do carrapato. Então essa região tropical que a gente fala, né, essas regiões intertropicais são as regiões mais predispostas, né, as regiões com condições mais favoráveis ao desenvolvimento desses parasitas. E consequentemente com eles vêm outras doenças tropicais também transmitidas por esse parasita aí, pelo carrapato. Então são fatores importantes, os fatores ambientais, né? Dentro dessa janela, 32 graus norte e 32 graus sul, são fatores, as perguntas estão chegando aqui pra gente, tá? A gente vai mandar aqui um abraço antes de falar dos fatores que favorecem a presença dos carrapatos. Um abraço aí para o Lucas Ramos, para o Lissandro, que nós estivemos lá no Rio Grande do Sul a semana passada. Acredito que o Lissandro está até de férias, né? Mandar um abraço para a Ione, mandar um abraço para o José Geral do Pina, para o Giancarlo da Costa, lá no norte do país, pessoal do norte assistindo a gente também, o Wellington Moura, Bruno da Rosa, Maria Emília do Rio de Janeiro, da Casa do Camponês. Então aqui são alguns abraços e aguardo as perguntas também para a gente conversar aí com vocês um pouco mais à vontade. Então, existem alguns fatores que vão favorecer o desenvolvimento desses parasitas. Por exemplo, o potencial biótico. Aqui é um pouco de teoria, aqui nós temos um pouco assim de informações mais técnicas, que é fácil entender também de uma maneira mais simples, mas o potencial biótico é a capacidade reprodutiva desses parasitas, né, desse carrapato. Então ele tem um grande potencial reprodutivo. Aí ele encontra uma resistência ambiental muito baixa. Então ele vai encontrar nesse ambiente disponibilidade de conforto, de temperatura, de proteção, para poder fazer o quê? Para poder completar seu ciclo. E enquanto ele encontra então grande potencial biótico, uma resistência ambiental baixa, né? O que nós temos de resistência ambiental baixa? O capim. Então quanto maior o capim, quanto maior a forrageira da propriedade, mais cobertura, mais proteção à radiação solar, mais clima confortável ali embaixo daquele capim, vai favorecer então a eclosão de ovos, vai favorecer a sobrevida das larvas, né? Então tudo isso vai facilitar o potencial desse parasita de se multiplicar e parasitar os animais. E também temos a capacidade limite do ambiente. Então o ambiente ele tem uma capacidade limite. O que seria isso? Quanto mais conforto, quanto mais condições eu dou para o parasita, mais parasitas eu posso ter dentro desse ambiente, né? Então a capacidade limite de uma situação, de uma propriedade que se preocupa com a pastagem, de uma propriedade que tem a lotação adequada para a produção, ou seja, as propriedades mais significadas e que trabalham com animais mais produtivos, acabam por final de favorecer então a capacidade limite do ambiente para albergar ou para formar berçários de carrapatos que acabam parasitando os animais com mais potência.
Tá? Então, já ambientes extensivos, com super pastejo, onde a gente não tem tanta oferta de forragem, os animais têm que andar muito para se alimentar, né? Então, essa capacidade limite do ambiente, essa resistência ambiental acaba sendo muito grande. E aí o parasita tem um pouco de dificuldade. Então, isso a gente vê muito no corte e no leite, né? Ou a gente vê muito no Rio Grande do Sul também, onde a gente encontra condições que são bastante favoráveis ao parasitismo e à fase de vida livre. Então, geralmente o pessoal culpa quem? A resistência parasitária. Então é muito comum a gente chegar numa propriedade, um cliente vem falar, eu já usei de tudo aqui nessa fazenda, já não tem nada mais que controla o carrapato, acho que tem que jogar fogo aqui, tacar fogo em tudo para controlar. E aí a gente vai investigar e encontra uma série de falhas no sistema de controle, nos processos de controle do carrapato. Mas geralmente o produtor ou o vaqueiro ele já vai culpando quem? A resistência dos medicamentos, né? A resistência dos parasitas aos medicamentos. E existem aí uma série de outros fatores que a gente pode corrigir antes de pensar na questão da resistência, tá? Existem técnicas também de avaliação da sensibilidade do carrapato, que a gente chama aí vulgarmente de biocarrapacidograma, né? A gente faz muito esses trabalhos de sensibilidade para ver se realmente há resistência. E na grande maioria das vezes a gente encontra, antes de fazer os testes de sensibilidade, a gente encontra grandes falhas de manejo, de norte a sul do país. Então, por exemplo, o parasita ele é muito adaptado, ele tem elevado potencial biótico, tem baixa resistência ambiental, elevada capacidade limite do ambiente. Tem um ciclo de vida favorável no Brasil, então ele desenvolve várias gerações ou várias famílias de carrapatos ao longo do ano. A gente vai encontrar raças de animais que são mais sensíveis, raças de animais que são mais predispostas, né? Estava vendo um vídeo até lá em Bagé esses dias, semana passada, vendo um vídeo onde você afasta o pelo do animal, né? Você não vê nada no animal, mas quando você afasta o pelo desse animal, você vê uma grande quantidade de carrapatos, de teleógenos embaixo do pelo. Então, não animais da raça aí, de raças europeias, né? Onde no inverno acabam desenvolvendo pelos, aí protegem bastante esses carrapatos. Então, a raça dos animais é muito importante, tanto para a sensibilidade, para a resistência parasitária desses animais, quanto também para albergar e para mascarar o desafio que a gente encontra nessa propriedade. Demorar para tratar dos animais de sangue doce. Então é uma frase muito comum. Chegamos na fazenda e dizemos, não vou fazer o combate aqui agora não, o produtor fala pra gente. Porque só tem uma meia dúzia aí de animais que tem carrapato, o resto tá limpo. E exatamente a gente vai ver que esses animais de sangue doce são os que têm uma maior carga de carrapatos, não os animais que estão limpos. E é nesses animais de sangue doce que nós temos que investigar mais, nós temos que insistir mais nos tratamentos e trazer esses animais para as condições dos outros animais, né? E não esperar carrapatear todo o rebanho para poder tratar. A gente já tem que agir logo no começo, quando a gente observa os animais de sangue doce, né? Aí vem a frase, vou esperar uma infestação significativa para poder tratar. Isso está errado, né? Isso aí vai te fazer perder o controle. O método escolhido é a eficiência do método. Então, outra coisa muito comum a gente chegar na propriedade e dizer assim, eu já vou fazer aqui o vermífugo, eu vou fazer aqui o vermífugo, o endectocida para controlar o carrapato. E a gente sabe que o endectocida, o vermífugo, ele não controla o carrapato, ele é um auxiliar, ele é uma ferramenta a mais no controle de parasitas, né? Então, ele vai entrar no que a gente chama de controle integrado ao controle de carrapato. Então, guarde essa informação. Endectocidas, as ivermectinas, né, ivermectina F, Master, todas as ivermectinas do mercado, todos os endectocidas do mercado, esses produtos são auxiliares no controle de carrapato. Eles vão entrar como integrantes do controle e não como peça fundamental, como peça-chave do controle. Então, muitas vezes o método escolhido, né, a eficiência desse tratamento não é mais adequada quando escolhido pelo produtor. E está aqui a nossa informação, o nosso curso, aqui o mini curso, essa palestra, para ajudar a orientar você que é técnico, você que é produtor e nos assiste, você que está no balcão de loja vendendo produto, para que faça uma venda mais consciente, né? O endectocida vai entrar sim no controle, mas como auxiliar, tá? Outra situação interessante, né? Nós temos produtos que são sistêmicos, mesmo pela via Puron, e nós temos produtos que são de contato. Então, existem técnicas, existe o momento certo de entrar com cada tratamento desse. E a gente vai mostrar aqui. A questão da subdosagem, principalmente quando a gente fala
Na subdosagem do vermífugo, é importante também, né? Conversávamos bastante no Rio Grande do Sul com o professor Alves Branco semana passada, porque a pessoa começa um protocolo de tratamento utilizando como integrante um endectocida, e aí na segunda aplicação, depois de 20, 30 dias, a gente vai ver alguns modelos de protocolo, aí ao invés de pesar os animais ganharam peso nesse período, não pesa os animais e faz uma subdosagem. Então, subdosagem de endectocidas, subdosagem do produto pulverização, onde se dilui errado muitas vezes, e além além de diluir errado, fazer uma bomba costal, que é para aguentar aí o tratamento para pulverizar 4 a 5 animais adultos. Muitas vezes a gente vê a pessoa utilizando uma bomba costal em 80 animais, em 100 animais do lote, e chega no final do dia e diz, olha, eu fiz o combate do carrapato, e muitas vezes o proprietário, o veterinário ali não está presente e acredita que foi feito um combate, enquanto a bomba era para ter feito 4 animais ou 5 animais, ele fez 80 animais com uma pulverização. Então a subdosagem foi altíssima. Com certeza você está favorecendo a seleção de cepas resistentes e a ineficácia do produto é considerável aí. E aí vai culpar a resistência parasitária. Na verdade, foi uma falha grave de manejo, né? E a gente também vê isso nos banheiros de imersão aí pelo sul do país, onde não é feita a avaliação da cauda, a avaliação da poluição da cauda, né? E aí não é feita a correção, carga ou recarga dessa cauda, os animais são banhados ali rapidamente e aí saem banhados, e aí esse produto não é eficiente mais, porque está com a cauda muito poluída. Tá? Então é importante esses cuidados antes da gente culpar a questão da resistência parasitária. Aqui mostrando a questão da sensibilidade, né? Então você tem animais zebuínos que são mais resistentes às parasitoses. Existem vários trabalhos aí mostrando os motivos dessa resistência, não só a questão do sistema de pastejo, do sistema extensivo, né, que acaba dificultando o ciclo do carrapato, mas a questão também da imunidade desses animais. Existe uma série de fatores imunológicos envolvidos, de reação inflamatória no local da picada, que acabam afastando ou acabam inibindo a atividade parasitária dos carrapatos, quando a gente fala em zebuínos. E quando a gente vai para os taurinos, o rebanho principalmente do sul, o rebanho leiteiro em todo o Brasil, são animais mais sensíveis, onde não temos essa cascata inflamatória que causa toda essa dificuldade do carrapato de fazer a sua atividade parasitária. Bom, cuidados com os animais de sangue doce. A gente alertou aqui já no comecinho para vocês, né? Uma frase comum: o rebanho está controlado. Só tem alguns animais de sangue doce agora. É melhor esperar infestar um pouco mais o rebanho para poder tratar. Isso aqui está errado, tá? Os animais de sangue doce, eles representam 10 a 15% do lote, ou seja, são poucos realmente. Né? Não há um erro em dizer, são poucos animais que estão infestados. Realmente, 10 a 15% do lote vai estar infestado, sendo considerado sangue doce. Só que esses 10 a 15%, eles albergam 70% da carga parasitária do rebanho. Então eu tenho que ser muito mais eficiente quando eu penso nesses animais, no tratamento, no combate aos carrapatos nesses animais, do que esperar infestar deles para o restante do rebanho para poder fazer método de controle. Tá? Então sempre ponha isso em mente, tenha esse objetivo em mente. O seu objetivo é pegar os animais de sangue doce e trazer eles da condição de alta infestação que eles estão para a condição do restante do lote. E aí trazer eles para dentro do sistema de protocolo de controle do restante do lote. Isso, com certeza, no final das contas, traz baixo custo do tratamento. Bom, é importante a gente saber também que 95% dos carrapatos eles vão estar na fase de vida livre, na fase ambiental. E apenas 5% da fase de parasitária, das fases aquela fase que a gente vê, que o produtor se incomoda, daquele primeiro gráfico da palestra aqui, só 5% vão estar na fase visível, né? Visível assim à distância, né? Quando a gente olha o animal e vê aquelas teleógenas, aquelas jabuticabas no animal, então aquilo representa somente 5% do potencial que tem no ambiente. Tá? 95% está no ambiente. Ou seja, o controle todo é feito em cima de 5%. E tem 95% da carga de carrapatos no ambiente para subir novamente. Então, todo o método de controle de carrapato, ele é baseado apenas nos 5% da população. E daí vem o drama do controle, a dificuldade do controle, porque o produtor trata uma vez e ele quer responsabilizar esse tratamento para os outros 95% de carrapatos que estão esperando por vir
nas próximas gerações e que não receberam nenhum tipo de tratamento. Daí a necessidade de implementarmos protocolos de controle racional, né? Protocolos de controle para o carrapato e não só tratamentos táticos ou aqueles emergenciais quando a infestação de carrapato já aumentou muito. É importante um programa de controle e aí com o tempo eu vou descarregando, eu vou descontaminando, né? Despovoando a pastagem que está carregada. Então aqui uma pirâmide, né, ilustrando que 5% dos carrapatos estão na fase parasitária, ou seja, a gente só vê 5% e só trata 5%. E 95% está na fase de vida livre, esperando o momento certo para subir, esperando a geração certa para subir. Tá? O carrapato, então, ele tem duas fases, a fase parasitária e a fase de vida livre, e é importante a gente saber que durante a fase parasitária ele realiza duas trocas de pele, né, duas equidizes ou duas mudas, para poder se desenvolver adequadamente e iniciar com mais voracidade a sua atividade parasitária, que é sugar o sangue lá, que é se alimentar de sangue do animal, sendo mais marcante aí do 15º ao 20º dia. E um carrapato, olha só, um carrapato é capaz de se ingurgitar em apenas 24 horas. Ele sai de uma condição pequenininha e ele pode chegar a uma condição já de 2 ml de sangue aí em apenas 12 a 24 horas. Então, olha que informação importante. Quando você vai fazer um tratamento sistêmico no animal, ou seja, vai fazer um uso de um dectocida para o controle integrado, ou você vai fazer um Flatac, um Superior, que tem sistemicamente o Flazuron, né? Não vai adiantar a aplicação desses produtos quando a teleógeno já está engurgitada, porque o produto é sistêmico, age pelo sangue, mas ela já está cheia de sangue. Então ela está só esperando o momento certo para fazer a queda e a postura. Então olha só que informação valiosa para você fazer controle de parasitas. E já já a gente vai pescar novamente essa informação para vocês usarem aí na prática. Então, em relação à resistência desses parasitas no ambiente, é muito interessante. Eles são capazes de permanecer até 8 meses na fase de vida livre. As larvas são capazes de permanecer até 8 meses no ambiente. Em média, aí, alguns trabalhos mostram 83 dias. A Roberta lá em Santa Catarina, semana passada, enquanto dávamos um treinamento, a Roberta, que é nossa consultora técnica, você que está em Santa Catarina pode contar com o apoio dela, que tem bastante experiência no controle já. Ela relatava que na propriedade dela houve um descanso muito grande de pastagem, né? Onde até o pasto passou do ponto de pastejo. E esse descanso ultrapassou os 100 dias. E a carga de parasitas, que era muito alta historicamente nessa propriedade, caiu drasticamente. Eu não quero dizer para você que a rotação de pastagens ajuda no controle de parasitas. Aqui no Brasil não ajuda, não. Em média, você fica com descanso de pastagem de 20 a 30 dias para trazer o lote de novo. Isso não faz nem cosquinha num carrapato, isso não traz nenhum tipo de prejuízo para a fase de vida livre do carrapato. Agora não, a Roberta fez lá um descanso superior, muito mais superior do que 100 dias. E aí sim, mostrando aqui nessa tabela para vocês, que 83 dias é um tempo já necessário, um tempo importante para a gente ter prejuízo na fase de vida livre. Então olha outra informação importante. Tá? O tempo de descanso, quanto maior esse tempo de descanso, menos larvas nós temos infestantes no ambiente. E detalhe, há parasitas também dessas larvas, há predadores dessas larvas no ambiente, né? Não só a questão desse descanso, da vida útil, da vida útil dessa larva no ambiente, mas também nós temos parasitas, tem vários trabalhos que mostram isso. Tá? Então, de maneira geral, ela fica muito bem armazenada ali no pasto, esperando o momento certo para subir. Pode aguentar até 8 meses em condições favoráveis. Muito bem, uma carrapatinha, ela é capaz de botar aí em torno aí de, em média, 2.500 a 3.000 ovos. Uma única teleógena é capaz de botar, em média, 2.000 ovos viáveis. Ou seja, ela vai descarregar todo aquele potencial biótico dela no ambiente para uma próxima geração. Então, se você atrasa o tratamento, se você não segue o protocolo que a Urufino recomenda, se você deixa os animais de sangue doce infestados, para poder ter uma carga que justifique o tratamento do restante do rebanho, você está fazendo com que? Você está potencializando a carga ambiental. E aí não dá para fazer controle dessa maneira. Olha só, pessoal, está chegando aqui pergunta do Matheus Xavier. Quando for fazer o protocolo, deve ser feito só nos animais de sangue doce ou todo o rebanho? Você que está me assistindo aí desde o começo já sabe a resposta. O tratamento deve ser feito
Principalmente se você já está com o protocolo em andamento na propriedade, se você já limpou os animais estão controlados, mas tem lá aquela meia dúzia, aqueles 10 a 15% de animais de sangue doce que estão parasitados, que estão mostrando alta infestação, você trata eles e aí eles seguem conforme o protocolo do restante do lote. Então, não deve deixar o restante do lote sem tratamento, mas seguir o protocolo do lote. Então, você limpa os animais e depois você dá sequência no protocolo. Mas se nesse meio do caminho aparecerem animais infestados, os de sangue doce, você trata eles novamente e traz eles para a condição do restante do lote e segue o protocolo pré-determinado para o tratamento. Então, pessoal, a gente tem algumas características que são importantes para a permanência e para a sobrevivência desses carrapatos, né? Umidade alta e temperatura agradável de 26 a 28 graus Celsius. Quando a gente pensa em capim, em forragem, em uma boa cobertura, né, de ambiente, como eu estava falando para vocês, a fazenda, quanto mais tecnificada, quanto mais se preocupa com a nutrição dos animais, acaba favorecendo a questão dos parasitas. Isso eu não falo, por exemplo, nas situações de confinamento, compost bar ou cross ventilation ou freestall, que são animais criados em ambiente que não tem o ambiente necessário para que a fase de vida livre seja perpetuada ali. Então não existe um berçário dessa fase de vida livre. Então esses sistemas muito tecnificados como freestall, compost barn, cross ventilation e algumas outras variações que a gente encontra por aí não são favoráveis à fase de vida livre. Então os carrapatos não fecham ciclo nesse sistema. Já os sistemas tecnificados, onde há boa oferta, rotação de pastagem adequada, acabam favorecendo sim a persistência de larvas no ambiente e a multiplicação aí das fases e das gerações parasitárias, tá? Bom, aqui uma foto, uma ilustração muito interessante, né, quando a teleógena se desprende. Então ela cai ao solo, ela tem a capacidade de se deslocar em média uns 50 centímetros apenas, que é para procurar o abrigo, procurar um local agradável, com uma condição favorável, para ela iniciar a postura aí, em 3 a 10 dias ela vai estar iniciando essa postura e aí permanecendo esses ovos aí por algum tempo na pastagem até que eclodam e vão iniciar a fase parasitária na sequência. As larvas vão acabar iniciando a fase parasitária. Então nós temos fatores que favorecem os ovos, que favorecem a incubação, aí, que em média dura 15 dias, e esses ovos também em condições desfavoráveis podem ficar muito tempo. Nós tivemos situações, eu particularmente tive situação onde os ovos ficaram 3 meses esperando a condição de umidade e temperatura adequada para iniciar esses 15 dias de incubação. Houve uma chuva, com 10 dias depois dessa chuva nasceram as larvinhas lá de carrapatos. Então são parasitas muito adaptados às condições ambientais brasileiras aqui. Tá? Olha que interessante informação prática para vocês. Vocês têm de um lado um berçário ideal, que a gente fala que é uma área onde tem um bom manejo de pastagem, rotação de pastagem, ou uma condição de subpastejo, onde sobra essa cama, né, de forragem, ou sobra esse berçário aí, acaba favorecendo sim a multiplicação dos carrapatos, a sobrevivência de larvas. E nós temos uma situação que é muito comum no centro-oeste brasileiro, no norte, né, onde são extensas áreas de pastejo com altas lotações de animais, e aí nós temos que o animal se desloca muito para se alimentar e também acaba promovendo maior exposição dos ovos à radiação solar. As larvas não são tolerantes à radiação solar, então esse sistema de superpastejo ou de áreas degradadas acaba prejudicando o ciclo de vida do carrapato. Então nós temos também nós temos principalmente no Brasil a garça, né, que são os predadores. Nós temos predadores também tanto na fase de vida livre quanto na fase parasitária, e a raça também vai acabar influenciando aí. Uma Nelore, por exemplo, um animal zebuíno, como da foto aqui que foi retirada na região de Itaberá, né, no dia de campo que nós estivemos lá, na Fazenda Cachoeira. Essa foto foi retirada aí enquanto essa vaca Nelore se lambia, né, ela é capaz de lamber o períneo dela. Então a mobilidade corporal de um zebuíno é muito forte, né, é muito evidente, e é um animal que se limpa com mais facilidade, né? Removendo larvas, removendo os carrapatos do corpo com mais facilidade. Então são carrapatos que já encontram dificuldade nessas raças e ainda encontram essa diversidade aí do comportamento animal e do biotipo. As larvas, detalhe, as larvas tendem a vir no período
onde a gente encontra as características favoráveis, né, elas tendem a emergir para a ponta do capim no período da manhã e no final da tarde. Porém, quando o orvalho é muito intenso, né, quando há muita umidade ou muita chuva, elas têm dificuldade devido à barreira do capim molhado. Então, é um período onde há menos infestação dos animais, quando você tem onde nós temos fortes chuvas, ou quando a carga de umidade pela manhã do orvalho é muito intensa nas pastagens. Mas ao final da tarde, 5, 6 horas da tarde, é muito complicado andar em alguns piquetes, aí, alguns potreiros, por conta da presença de larvas, onde a gente já não tem essa umidade do orvalho presente, então elas acendem a ponta do capim e acabam parasitando os animais. Pessoal, olha que informação bacana aqui. Nós temos produtos de contato para fazer esse controle, né? Aqui é um teste de sensibilidade chamado de biocarrapacidograma, onde a gente faz a avaliação, colhe as teleógenas, né, maior ou igual a 8 milímetros, monta essas plaquinhas, mergulham essas teleógenas por 5 minutos na diluição do produto indicado e depois avalia, seca elas, cola elas e avalia durante alguns dias para saber se houve postura ou não, se morreram, se essa postura foi viável ou não. E através desse teste a gente pode eleger o produto mais eficiente naquela propriedade, naquela situação. Tá? Então são testes para produtos de contato, não são testes para produtos sistêmicos. Então nós temos o Colosso, temos o Nocaute e temos o Colosso FC30, que vão ser indicados para limpar os animais. Então, olhou para o animal, viu carrapatos adultos nesse animal, são esses os produtos que você vai utilizar, produtos de contato. E nós temos os produtos de ação sistêmica ou ação mista, como a gente vê na foto. O Colosso é de contato, apesar de ser Puron, tá? Então o Colosso Puron é uma solução Puron de contato. O Superion é uma solução que age tanto sistemicamente quanto por contato. Então o fipronil do Superion vai agir imediatamente ali no carrapato, vai acabar intoxicando esse carrapato. Após alguns dias esse fipronil fica aderido aí no folículo sebáceo, né, do folículo piloso do animal, e age por um período maior, tá? A principal característica dele. E tem o Fluazuron no Superior e no Fluatac, que vai agir no sangue do animal. Então é necessário que o animal esteja com poucas teleógenas e mais com uma carga parasitária importante, porque esses carrapatos menores precisam ingerir esse sangue com essas substâncias, que é o Fluazuron, e aí sim vai afetar todo o ciclo do carrapato. O Fluatac, no caso, além de ter o Fluazuron, ele tem a abamectina, que é o controle integrado, que é o endectocida de controle integrado. Então é um vermífugo e carrapaticida. No caso, o Fluatac vai atuar principalmente depois que eu limpei o animal e eu vou combater aquelas formas que estão em desenvolvimento, que estão em infestação. Então, tanto o Fluatac quanto o Superior têm essa características. Não são produtos indicados para limpar o animal, mas para manter dentro do protocolo, para manter e impedir o desenvolvimento de novas formas. E aqui nós temos os clássicos endectocidas sistêmicos, né, onde esses endectocidas vão atuar dentro do controle integrado de carrapatos. Aqui uma régua mostrando uma ilustração, né, uma régua com carrapatos com pequeno tamanho aqui, por volta de 4 a 6 milímetros. Então aqui ainda dá tempo de um sistêmico atuar, né? Enquanto nós temos já carrapatos aqui com 8 milímetros ou mais, onde vai ter a atuação principal aqui de quem? Dos produtos de contato. Então, essa informação é importante quando a gente vai avaliar o grau de infestação de uma fazenda para indicar qual o melhor início de protocolo e como vai ser a manutenção desse protocolo. Então, olha que bacana, se há predominância de formas jovens no animal, eu posso entrar com produtos sistêmicos. E se há predominância ou de contato, e se há predominância de forma adulta, quando eu olho para o animal, ele está carregado de carrapatos adultos, eu preciso limpar esse animal primeiro para depois fazer o controle. Aí eu vou usar os produtos de ação apenas de contato. E depois eu dou sequência no protocolo com os sistêmicos. E aí, pessoal, a gente tem situações onde o carrapato ou a carrapata vai se intoxicar com o produto, com o protocolo que você iniciou e vai desenvolver. Aí muitas vezes ela não morre imediatamente, ela desprende do animal porque ela já está pronta, muitas vezes já tem toda a sua parte reprodutiva desenvolvida, todos os seus ovos já prontos, então ela se desprende do animal, mesmo intoxicada, ela inicia a postura. E a gente vai poder avaliar esse tipo de postura em laboratório, se a postura foi eficiente
ou não eficiente, ou quando a gente não trata o animal e avalia somente a postura, né? Então olha só aqui uma postura viável, né? Uma postura com ovos brilhantes, com bom vigor, né? Todos aderidos numa massa de ovos, enquanto aqui nós temos ovos escuros, ressecados e que se desprendem, se descolam do outro, ou seja, não formou uma massa de ovos. Então aqui houve tratamento e esse tratamento foi eficiente do ponto de vista de impedir que o ciclo continue. Muitas vezes ele não vai ser capaz de matar essa teleógeno, mas vai impedir que essa postura, de que haja viabilidade na continuidade do ciclo desse parasita. Aqui são outros exemplos, olha só as massas de ovos todas desprendidas aqui, não há massa de ovos, né? Então são carrapatas que foram intoxicadas com o tratamento aí, enquanto esse aqui, ó, no controle, a gente nota que os carrapatos não foram tratados e a massa de ovos está íntegra, os ovos muito com vigor muito evidente, né, de cor e tudo mais. Com certeza aqui vai ter uma grande eclosão e boa taxa de larvas. E aí essas larvas sobem e vão para o capim. Vão para as pontas do capim, naqueles horários que eu falei, que são os horários mais frescos, e ficam esperando a gente passar, o animal passar. Então, com a vibração, a movimentação dos animais e o calor que o animal exala, o CO2 que o animal exala com esse calor, é o motivo da ativação dessas larvas na ponta do capim, para que elas iniciem, então, a fase parasitária. Então, elas se agarram muito, né, aqui mostrando a ponta do capim, elas se agarram com muita firmeza no braço da gente, nas pernas dos animais, no dedo, e é difícil muitas vezes até tirar da roupa. Isso aqui é complicado, tem gente que fica com vontade de jogar fogo na roupa, tá? É aqui que começa o problema, tá? Então olha assim, aqui é uma folha, uma agenda da Urfino, aí uma folha, né? E a gente estava fazendo uma avaliação ambiental, olha a carga de parasitas no ambiente. Pessoal, vou ler uma pergunta aqui do Adriano Mendes. Quando tem uma pressão muito forte do carrapato, o uso de injetável junto também com a pulverização é indicado? É indicado o uso de injetável com pulverização, sim. Qual o intervalo das pulverizações ideal nesse caso de alta infestação? Adriano, já estou chegando já nesse assunto. Eu vou sugerir para vocês que me assistem alguns protocolos, mas sempre consulte um técnico da Urfino. Eu vou sugerir o que a gente sabe que tem dado certo, tá? E o Lucas Riso Marques, que também está mandando a sua pergunta, diz o seguinte: quanto tempo, um grande abraço, Lucas, quanto tempo demora para limpar os animais após o uso de medicamentos de contato? Bom, a ação do medicamento de contato, ela é imediata. Então, o que tinha que agir, vai agir naquele momento onde o animal mergulhou num banheiro de imersão, ou foi passado uma bomba costal, ou até mesmo um puron de contato, como o Colosporin. Então, a persistência desses produtos de contato no couro do animal vai depender de muitas situações, como chuva. Então, numa situação de chuva, o que eu faço? Na situação de chuva, você vai fazer uma pulverização ou um banheiro de imersão, porque basta o contato com o carrapato para ele começar a agir o produto. Tá? Mais uma situação aí onde o animal vai se deitar à noite, tem a questão do orvalho, o animal descansa, acaba perdendo esses produtos de contato. Então eles têm um tempo de residência, um tempo de permanência no animal muito baixo. Tá? O Colosporin, por exemplo, tem diferenciais de produção, a gente chama que ele tem um adesivo, um espalhante, que permitem que permaneça por mais tempo no couro do animal. O Colosso FC30, por exemplo, o Fenthion, que é um dos seus ativos, tem uma leve ação sistêmica, então ele vai atuar ali no folículo piloso, permitindo que tenha um tempo de ação residual maior sobre os carrapatos também. Então, esse tempo é variável, a gente costuma dizer que o banho ou a pulverização atua imediatamente após o tratamento. Quanto mais tempo o animal permanecer molhado com o produto utilizado, melhor. Então, animal muito sujo, animal com muita cera, onde você bate a pulverização, às vezes uma pulverização mal feita, aquele produto escorre e não atinge o carrapato. Muitas vezes a gente bate por cima do animal, não bate de baixo para cima, né, para afastar o pelo e atingir o parasita. Então, a eficiência e o tempo de persistência desse produto de contato vai depender muito do manejo, vai depender do treinamento. E eu faço um desafio a você. Quando você tiver com um produto da Urfino, um Colosso pulverização, um Colosso FC30, um Colosporin, aciona um técnico da Urfino, tem sempre um técnico nosso perto de você, para que ele vá lá e te oriente como utilizar esse produto, que tipo de pulverização deve ser feito, como deve ser feita essa pulverização, o tipo de bico do pulverizador, enfim, nós temos
todo um suporte técnico à disposição de vocês. Eu estou à disposição de vocês, é só entrar em contato com a Ouro Fino, deixar um recado para mim e eu vou atender vocês todos, tá? Então aqui, grande abraço para o Adriano Mendes. Adriano, já eu termino de responder sua pergunta. E para o Lucas. Lucas, estamos te esperando, viu? Uma pergunta aqui do Orestes Cabeleira. Qual o intervalo entre tratamentos com Fluazuron? Bacana a pergunta muito importante. Olha só, o Fluazuron, né, no caso o Flatac, o Supério, eles não vão, o Fluazuron em si não age imediatamente, tá? Ele tem uma alta capacidade de se ligar à gordura do animal e o máximo de ação dele começa por volta do 7º dia e vai até o 15º dia. Então ele vai começar a agir por volta da 2ª semana que você aplicou. Tá? E o efeito do Fluazuron, gente, a gente não vê assim visualmente, né? De derrubar um carrapato, não é esse o papel do produto. O produto é quebrar o ciclo, é impedir que o carrapato se desenvolva no animal, então diminuindo a taxa de equidízio, de muda desse carrapato, ou ainda aquela teleógena, quando você passou o produto, deu o pico ali na 2ª semana e ela sugou o Fluazuron, ela vai ter uma postura ineficiente ou larvas defeituosas ou ovos defeituosos. Então olha que bacana a informação, pergunta bacana, Orestes. Abraço também para Márcia Silveira, de Governador Valadares, Jussara Borges e Jairo Marino Júnior. Grande abraço a todos vocês que nos assistem. Bom, e as larvas, elas têm um período de adaptação no animal, depois que elas sobem, elas não se alimentam muito nesses primeiros dias, elas procuram um lugar mais seguro no corpo do animal, geralmente as áreas sombreadas, onde o animal não se limpa, não se lambe, e aí depois que ela já se adaptou, aí sim ela vai começar a se alimentar de sangue, muito pouco ainda no início, pouco efeito dos produtos sistêmicos sobre essas fases, e aí a gente vai ter importante que é o efeito do produto de contato, principalmente quando ela vai fazer a muda ali por volta do 7º dia. Então nesse momento você passou um produto de contato, você não sabe que idade que tem cada carrapato que está no animal, não sabe quantos dias ele está ali, mas é importante que haja um protocolo, porque com o protocolo você acaba atingindo todas as fases que estão presentes no animal, utilizando o protocolo. E essa larvinha que fez a primeira muda, ela é sensível, nesse momento da primeira muda, ela é sensível aos produtos de contato. E ela também transmite babésia, lembra disso, tá? Então, a gente começa então a atividade de parasitismo intensa por volta principalmente do 16º e 17º dia de vida no animal, né? Do carrapato no animal. A gente não sabe qual a idade, a gente olha para o animal, tem de tudo quanto é tipo. Tem carrapato de 1 dia, tem carrapato de 10 dias, tem carrapato de 20, tem carrapato que está caindo. Então, por isso é importante fazer controle, fazer um programa de tratamentos. E esses programas de tratamento que eu vou mostrar aqui, que são a chave para você conseguir quebrar o ciclo e atingir todas as formas e impedir a contaminação das pastagens para formar aqueles 95%. Você vai impedir a formação desses 95%. Esse é o papel do protocolo, tá? E olha que informação interessante. Por volta do 17º dia que o carrapatinho subiu no animal, ele está lá na 2ª semana, indo para a 3ª semana, entre a 2ª e a 3ª semana de vida dele no animal, ele é capaz de sugar em 99% do sangue que ele tem para sugar em apenas 24 horas, né? Em média do 19º ao 21º dia. Então, olha a importância de um bom programa de controle. E você atingir esses carrapatos que estão se alimentando de sangue no momento em que o animal tem o produto disponível no sangue. Então, o produto sistêmico, tá? E aqui esse diagrama aqui, cheio de produtos, cheio de formas, na verdade o objetivo desse diagrama é mostrar para vocês onde é mais sensível, em que fase o parasita é mais sensível a qual produto. Então olha aqui, as fases mais jovens de carrapato, elas são mais sensíveis, principalmente a produtos sistêmicos, porque quando esses produtos aqui, por exemplo, Master dá um pico na 2ª semana, pico de ação, e o Flatac vai também dar um pico, ele tem um pico da abamectina ali, 3º ou 7º dia, mas o pico do Fluazuron é lá para o 14º dia, 14º dia. Então esses dois produtos, quando a gente olha para o animal, ele aparentemente está limpo, eu sei que tem infestação de forma jovem, e eu uso esses dois produtos, eu impeço o desenvolvimento dessas formas. Tá? Elas não vão chegar à forma de teleógena. Agora, quando eu olho, já vejo carrapatos maiores, ainda não na sua fase de engurgitamento maior. Os sistêmicos vão ajudar, mas aí eu tenho que lançar a mão dos produtos de contato. Então, isso é que define, a gente vai conseguir definir uma situação de alta, média e baixa infestação. E aí, em cima desses desafios de alta, média e baixa, eu consigo entrar com o protocolo e definir qual é o produto inicial.
E aí, a partir do produto inicial, eu tenho uma sequência de tratamentos que quebra o ciclo do carrapato. Então, qual que é o objetivo dessa sequência de tratamentos? O meu objetivo sempre é ferir as gerações. Nós estamos falando aqui de protocolos e eu tenho que lembrar que nós estamos entrando nesse momento aqui, na primavera, né? Nós estamos no meio da primavera. E é esse momento que as formas que sobraram do inverno vão começar a infestar os animais. E essas formas vão determinar o que a gente chama de primeira geração. Então, todo tratamento que é mais econômico, que é mais racional, que é mais eficiente, ele começa exatamente nas primeiras gerações. Então, atuando aqui com o protocolo de tratamento de controle de carrapatos, se eu começar aqui e não deixar infestar os animais para iniciar o meu protocolo, o meu resultado final econômico, financeiro e produtivo é maior no controle de carrapato. Agora, a maioria das propriedades faz o quê? Trata aí na segunda, na terceira geração, e isso permite que eu tenha no pasto um resquício de quarta geração que vai fazer as futuras infestações na próxima primavera e verão. Então, aqui que a gente fala, o melhor tratamento estratégico inicia, o tratamento ele inicia porque ele é um protocolo. Nas primeiras gerações, onde eu ainda não estou incomodado com a frequência de carrapatos, com aquela infestação dos animais, onde eu olho para o animal e falo, vou esperar mais um pouquinho, é aí que você perde a mão, tá? Então, o objetivo é sempre diminuir a carga, tá bom? Então, olha aqui o banheiro de imersão. Então, como que atua um banheiro de imersão? O animal mergulha com o carrapato e o produto age por contato. Então, a eficiência desse método, quando a cauda é boa, quando a poluição da cauda é mínima, né? Quando tem manutenção esse banheiro, né? Então, a eficiência desse método ela é incomparável, tá? Mas é preciso que o consultor do ouro fino vá lá, te ajude a avaliar essa cauda, o pH dessa cauda, a eficiência dessa cauda. A gente pode colher, inclusive, material para avaliar a eficiência dessa cauda no carrapato e também para avaliar a poluição da cauda. A ouro fino faz esse trabalho para saber se está na hora de trocar, se está na hora de recarregar essa cauda, tá bom? E, então, aqui mostrando na tabela um produto sistêmico, onde ele vai atuar. Então, o FluAttack ele vai atuar principalmente na troca, na muda de pele do carrapato, impedindo seu desenvolvimento nessa primeira muda e na segunda muda. E essa teleógena, ao se desenvolver com o fluazuron, que ela se alimentou de fluazuron do FluAttack, ela ainda vai ter uma ineficiência ou inviabilidade alta dos seus ovos e larvas. Temos mais perguntas aqui do Matheus Souza. Em vacas prenhes adiantadas, então vacas gestantes, bem adiantado, o que devo usar? Olha só, a ouro fino não tem nenhum produto com restrição para controle de carrapato e verminose com restrição para vaca gestante. Você pode usar qualquer produto da linha, mas eu faço um alerta. Se você não confia no seu manejo, se você não acompanha o manejo na fazenda e não sabe se esse manejo é bruto, se esse manejo não é racional, se essa cauda de banheiro aí está baixo o volume dela, o animal na hora que mergulha, ele tem um impacto no chão dessa cauda, então eu recomendo para você não utilizar produtos que vão... Por exemplo, uma cauda, você tem que recuperar essa cauda ou melhorar o seu manejo. Então, você utilizar produtos da ouro fino, sim, em qualquer situação, mas desde que o manejo seja garantido. Não há produtos na ouro fino que sejam abortivos. Utilizando conforme as recomendações de bula, todos os produtos são seguros, mas existem condições ideais de manejo e condições aceitáveis de manejo. E existem condições que são inaceitáveis que podem prejudicar, aí levar um animal ao aborto, tá? Pergunta muito boa, Matheus, obrigado, porque é sempre importante a gente frisar a questão do bem-estar animal e do manejo racional. O Juliano Cavalheiro Correia, ele diz assim, em vacas leiteiras, qual o protocolo indicado? Vou deixar para o final, Juliano, aguenta aí. Então aqui mais uma vez, nesse diagrama a gente vai conseguir olhar todas as soluções ouro fino, não abortam, tá? E essas soluções, onde atuam melhor essas soluções. Então, os sistêmicos vão atuar principalmente quando ainda não a carrapata não engurgitou, não bebeu sangue, tá? E os de contato, em todas as fases. Então, eu vou sempre iniciar meus protocolos de alta e média infestação com os produtos de contato. E depois eu faço manutenção com os produtos sistêmicos, alternando entre si, tá? Então, aqui é uma tabela mostrando como eu defino uma alta, média e baixa infestação. Guarda isso aqui comigo. Alta infestação. Eu olhei para o animal, ele tem carrapato na orelha, ele tem carrapato no pescoço, na barbela. Eu olho, eu vejo teleógena nele, eu vejo manchas de forma jovens, eu vejo a virilha dele tomada, o períneo tomado de carrapato. Isso é alta infestação. Fora o pasto, que você pode perguntar para o peão, que ele vai dizer, ó,
Tem um pasto aqui que não dá para andar nele, ou você mesmo vai descobrir isso da pior maneira possível. A média infestação, quando eu olho para o animal, eu vejo poucas formas adultas, poucas teleógenas, principalmente nas áreas sombreadas, uma ou outra ali no costado do animal, e vejo bastante mancha de formas jovens. Então ainda persistem formas jovens, isso é média infestação. E baixa infestação, aí fica fácil. A baixa infestação é quando eu olho para o animal e eu não me incomodo com a carga de carrapatos que existe nele. Isso não significa que eu tenho que fazer prevenção, que eu tenho que fazer protocolo de controle. Pelo contrário, fica mais fácil controlar com o Flatak, com o Superior, nessas situações. Aqui mais uma vez para ajudar vocês, eu tenho uma alta infestação, ou seja, o que eu vejo? Eu vejo carrapato de todos os tamanhos e formas no animal, inclusive orelha, cabeça e pescoço, isso é alta infestação, tá? Média infestação, quando eu vejo poucas formas adultas e ainda vejo algo significativo de formas jovens. E baixa infestação, quando praticamente eu não vejo carrapato no animal, alguma outra coisinha ali, um relatozinho ali de um animal com um carrapatinho ali se desenvolvendo, mas é pouco. Então, nessa situação aqui, é muito fácil eu pegar uma fazenda de baixa infestação, errar na mão, vacilar, não controlar, deixar os animais de sangue doce e migrar rapidamente, em 2 ou 3 meses, para uma situação de média infestação e rapidamente para uma situação de alta infestação. E eu posso também entrar com um protocolo de controle, seguir as recomendações, ser sistemático nesse controle e migrar uma fazenda de alta infestação para média. Isso leva um tempo. E de média para baixa isso vai levar um tempo. E essa é a nossa missão. Tá bom? E aí lembrar que na alta infestação eu tenho tudo. E o objetivo desses protocolos sempre vai ser diminuir ano após ano a carga, tirando a fazenda de carrapatos. É impossível eliminá-los, mas é possível controlá-los. Tá? Olha que informação bacana. Estima-se que para uma limpeza completa... Então, olha essa informação, pessoal. Se eu quero descontaminar a minha fazenda, se eu quero despovoar ela de carrapato, o que eu tenho que fazer? Protocolo. E olha o motivo aqui. Estima-se que para uma completa limpeza de pastagem são necessários pelo menos eu disse. Lembra que eu falei que podem sobreviver larvas no ambiente por 8 meses. Mas é necessário pelo menos 82,6 dias, segundo Gauss e Furlong. Então, se eu quero diminuir a infestação parasitária de carrapato na minha propriedade, que quebre esse ciclo durante 82,6 dias, impedindo que eu tenha novas cargas contaminando a pastagem. E aquelas que já estavam nas pastagens desses 82 dias aí subindo, eu fui o quê? Limpando as pastagens e tratando dos animais, impedindo novas cargas parasitárias nas pastagens. Tá bom? Olha que legal, conversando com o professor Alves Branco semana passada, a gente estava falando quanto tempo que dura uma carrapata aí. E ele falou que elas podem durar até 20 dias submersas aí no pasto, em situações, por exemplo, de várzea. Tá? 20 dias submersas elas podem sobreviver. Tá? E aí nós chegamos, para encerrar nosso assunto de hoje, nos protocolos de baixo desafio. Então, lembre-se, baixo desafio eu tenho formas jovens, em pequena quantidade e raras formas adultas. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar produtos sistêmicos, produtos com persistência no animal. Então eu vou usar o Master com Superior. Depois de 56, é importante observar, eu estou sugerindo 56 a 63 dias. Pode ser que aconteça antes, uma chuva, por exemplo, pode iniciar uma onda de carrapatos. E aí eu tenho que lançar a mão do tratamento tático, que é naquele momento, aquela emergência, para recuperar a minha condição e voltar para o meu protocolo, que é esse sugerido. Mas aqui eu vou sugerir uma condição onde realmente a fazenda tem baixo desafio, com baixa carga nas pastagens. Então aqui eu vou fazer com 56 a 63 dias, observar os animais e insistir com o Flatak, que é um sistêmico. E aí lá por volta de 90 a 120 dias, provavelmente isso aqui já coincide com algum tipo de manejo da fazenda, aproveito o VOS Produce, que é a abamectina, e levo mais uma vez um produto de ação mais prolongada, que é o Superior, que não tem ação imediata sobre teleógenos. Eu não tenho teleógenos aqui, eu tenho formas jovens, então eu preciso de um produto com uma persistência maior. E vou manter lá com mais por volta de mais alguns dias, mais uns 40 dias provavelmente, eu vou fazer o que é um Flatak. Aqui não é 90 e 120 dias não, tá? Então, eu posso entrar com o controle estratégico aí, pensando nos meses, nas gerações, e mantendo essa fazenda no Flatak e nas vermifugações integradas. Tá? E o médio desafio? Eu já contei para vocês como é que é o médio desafio.
né, de uma maneira bem simples, e aí a gente vai pensar já nos produtos de contato, uma situação de médio desafio, onde eu tenho poucas teleógenas e bastante manchas de forma jovens, tá? Então nessas situações, o que eu vou fazer? Eu vou usar um sistêmico associado a um produto de contato. Por que o contato? Eu preciso limpar o animal, ele tem já uma carga significativa de forma jovem, o produto de contato atua, e ele tem uma carga significativa, uma carga que vai aumentar de forma adulta. Então eu já faço aqui um tratamento e uma prevenção. E vou manter esse protocolo aqui com 21 a 28 dias, já encurtei o meu protocolo para 21 a 28 dias com superior, e FluAttack aqui com 70 a 90 dias, já para manter esse protocolo em andamento com produto sistêmico. E aqui com certeza já vai caber uma vermifugação, algum manejo da propriedade, onde eu vou entrar com mais uma vez o Superior e o Evol. Sempre eu tenho que observar animais de sangue doce e situações emergenciais, com uma chuva, uma infestação não esperada, para fazer o controle. E aí chegamos no alto desafio, que é quando eu tenho altas taxas de carrapatos jovens, adultos, pasto infestado. Nota-se carrapato na orelha. Olha que situação aqui, essa fazenda de Minas. Estávamos lá, Rafael Meirelles a Stephanie lá numa propriedade de alto desafio, né? E olha a situação desse animal. Então a gente observava os animais, principalmente de sangue doce, com essas características de carrapato na barbela, no pescoço, fora o períneo, né? E aí dentro da orelha, olha a situação desse animal, né? Então, nessas situações onde eu tenho animais assim, o pasto infestado, alta infestação, bastante teleógena, então o meu protocolo ele precisa ser mais incisivo, ele precisa entrar com produtos de contato, né? Então eu vou fazer o que? Um Colosso FC30 para limpar, e olha só, com 7 dias depois da primeira aplicação, depois que eu limpei o animal, eu já entro com FluAttack, porque o pico dele vai acontecer depois de 2 semanas, em média. Então eu vou impedir a formação de uma nova forma. Se eu esperar aqui para fazer o produto daqui 21 dias, que é o ciclo do carrapato, e ignorar o mecanismo de ação, a farmacologia do produto, né, a farmacocinética do produto, eu vou perder a mão do meu controle. Então é preciso sim trazer, mesmo que o animal esteja limpo, com 7 a 14 dias para fazer um tratamento com FluAttack. E aí eu posso manter esse animal com 35 a 42 dias, novamente um tratamento já com produto de ação mais rápida, que é o vosso Produce, associado a um Superior, e vou fazendo isso lá com 60 dias, novo tratamento com FluAttack, até que eu vou, o que? Infelizmente é uma carga forte, é um protocolo pesado, mas que requer, para ter controle, para recuperar o controle, para tirar essa fazenda de alto desafio e trazê-la para o médio desafio, aumentar os intervalos, eu preciso ser mais eficiente, mais teimoso, eu preciso ser mais criterioso nesse começo aqui de tratamento e não vacilar. Tá? E depois eu posso trazer então essa propriedade já para um Superior, para um FluAttack, para um Superior e para um Master, e fazer uma manutenção com Colosso nos animais de sangue doce. Pessoal, e para encerrar, que foi a pergunta aqui do Juliano. Juliano, para vacas de leite, né, nós temos uma preocupação grande com o período de carência dos produtos, né? Nós temos alguns produtos em linha com indicação. A gente recomenda intensificar esses tratamentos, principalmente na secagem dessas vacas, intensificar os tratamentos dos animais que são de sangue doce, que não estão em lactação, nos animais mais jovens, né? E aí a gente fazer um sistema de controle integrado mesmo. Por exemplo, aqui eu estou sugerindo para você fazer sempre no controle integrado, então utilizar o VOS Performa, tá? E na secagem, esse produto também tem indicação durante a lactação, então você tem que descartar o leite por 3 dias, né? E aqui o Colosso FC30 que você vai utilizar na secagem, respeitando sempre, pessoal, qualquer produto que você utilizar o período de carência. Temos também para utilização na secagem o VOS Produce, que é a bamectina, a gente mostrou em alguns protocolos aqui, com 15 dias de carência. Eu queria deixar um grande abraço a todos vocês, meu contato segue aí, para quem precisar. Eu estou à disposição para esclarecer, esse é um assunto que é apaixonante, a gente tem estudado muito isso, tem trabalhado com diversos pesquisadores. Deixar um abraço para o professor Elber da UFG, deixar um abraço para o professor Alves Branco, por Carlos Cordovez e todos aqueles que nos apoiam com informações, com projetos, com pesquisa, e a todos vocês que nos assistiram. Uma boa noite, boa semana.